Fala pessoal, tudo bem? Você está em mais um episódio do Conexão MQ, o podcast da Escola Mário Quintana, e hoje é um especial Copa do Mundo com dois convidados excepcionais. Cara, entendem muito, eu sou fã dos dois e logo após a vinheta eu apresento eles. Quero agradecer os nossos patrocinadores, Jolten Tembal e Quartier, por estarem com a gente nesse projeto e acreditarem na educação. Então estamos aqui hoje com o querido Rafael Almeida, que é ex-jogador de futsal, ídolo em Pelotas, no Rio Grande do Sul, também no mundo. Ele jogou até mesmo futebol europeu, no Barcelona, na Ubra e também na Seleção Gaúcha, e atualmente é coordenador de esportes na Escola Mário Quintana. Além de várias outras funções, nós temos um podcast com o Rafael. A gente vai deixar aqui na descrição, quem quiser conhecer um pouco mais a história dele. E também o grande Daniel Carvalho, que é ex-jogador profissional de futebol, também atuava como meio-campista, iniciou carreira no Internacional e teve sucesso em times como o CSKA Moscou, sendo eleito em 2005 o melhor jogador do ano na Rússia. Teve passagens, inclusive, na seleção brasileira. Então, os caras têm muita experiência. Quero agradecer, Daniel, pela presença. Rafael, tamo junto aí. E eu começo uma pergunta que vai para os dois aí. Enfim, 94 foi a primeira Copa que eu assisti, eu era pequeno ainda, e fomos campeões. 98, cara, eu falei, baita seleção que tinha, né? Aí toda aquela polêmica da final, foi vendido o jogo, né? Enfim, 2002, campeão de novo. 2006, um baita time. Bom, o que eu queria perguntar para vocês, assim, cara, de 94 até de 90, até a seleção atual, qual foi a melhor seleção? Faz um panorama geral sobre esses times. Vai lá, Rafael. Bom, vou começar então. Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que tu. Eu consegui acompanhar bem a Copa de 90, todo o processo que aconteceu de 90 a 94, que veio um time... Eu acho que as seleções conversam com as tendências mundiais, assim, para serem campeões. Tanto que em 90, naquela época, já era um ciclo de um futebol mais físico. Uhum. Acho que encaixou muito ali com a seleção de 94, do Parreira, né? Um time mais disciplinado taticamente, né? Acho que conseguiu igualar e superar as seleções mundiais, com um time disciplinado taticamente, e contava, lógico, com a genialidade ali dos nossos atacantes ali, né? Bebeto, Romário. Uhum. Mas eu ficaria com a seleção de 2002, porque além de ter toda a parte tática ali do Filipão, que foi muito acertado, na minha opinião, eu não sou um grande entendedor da tática do futebol de campo, confesso que a minha área é o parquet ali, né, o futsal, mas eu me lembro de ver uma equipe que surpreendeu até quem acompanhava a pré-copa ali, num posicionamento de 3-5-2, se não me engano, né, com o Edmilson fazendo um terceiro zagueiro, e juntou toda essa parte tática com a família Scolari, que a gente lembra bem, né, que foi um grupo que passava uma união, passava um conjunto forte ali, e também juntou com a nossa qualidade que nós tínhamos do meio para frente, que juntou Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno. Voltando, né? De lesão. Voltando de lesão. Então, e foi uma Copa que eu me lembro, embora faça bastante tempo, os horários eram diferentes, né? Porque aconteceram... Era madrugada. Aconteciam de madrugada. Então, para mim, foi a seleção que mais me marcou, assim, a Copa que mais me marcou. A seleção de 2002. Olha lá, e tudo ali. Vou com o Rafa, eu concordo com o Rafa. Acho que 2002 foi uma seleção que deixou aí um resultado positivo, né? Não é à toa que foi a última seleção campeã do mundo. Tivemos outras seleções, mas eu acho que o posicionamento tático com certeza fez diferença, mas a individualidade daquela seleção, eu acho que podemos bater ali 2006, eu acredito que também tenha tido uma seleção muito boa individualmente, tecnicamente, mas eu acho que 2002 o que o Filipão conseguiu fazer taticamente, com a característica desses jogadores individualmente, deu resultado. E infelizmente ou felizmente a gente sabe que a gente só, dentro do futebol, a gente só é lembrado com títulos e com vitórias, né? Então, se a gente parar para analisar, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a gente consiga escalar a seleção de 94 e a seleção de 2002, mas aí parar para escalar a seleção de 98, 2006, 2014, que foi aqui no Brasil mesmo,
acredito que a gente não consiga colocar a escalação dos 11, né? Mas 94 e 2002, pelos títulos, pelas conquistas, sem dúvida nenhuma, a gente vai saber tranquilamente falar dos 11 jogadores. Então, acho que a melhor seleção nesses últimos anos, acho que foi 2002. Tomara aí que volte a ganhar depois de anos aí um Mundial novamente. E aí fica... Eu senti aí 2002, que foi campeão, porque falou, levou o título, tem o plus aí. Mas 2006, os caras eram bons também, né, cara? 2006. E aí, Daniel, aí vem, cara. Como é que é ser convocado? Porque o Daniel tem uma carreira extensa, assim, de sucesso no futebol de campo, cara, internacional. E quando voltou pra cá, pro Brasil também, ganhou vários títulos. Mas assim, ó, o especial que eu quero te perguntar hoje, cara, que assim, todo jogador de futebol, né, quer jogar numa Série A, quer jogar na Europa, quer jogar no exterior, mas tem aquele gostinho de, cara, vestir amarelinho. Sim. Me conta pra nós, qual é a emoção, cara, de ser convocado pra uma seleção brasileira? Cara, foi uma sensação muito boa, mas foi logo depois do fracasso de 2006, né? O Brasil foi eliminado naquele Mundial para a França, e aí mudou a comissão técnica, entrou o Dunga, e aí na primeira convocação do Dunga eu estava presente. Então foi para mim, uma satisfação enorme ter vestido a camiseta da seleção. Tive a sorte, vamos dizer assim, de fazer o primeiro gol da era Dunga, então conseguimos, jogamos contra a Noruega, empatamos 1-1 e fui eu que fiz o gol. Então o Dunga tinha alguns critérios nas convocações dele, que sempre que tu fosse convocado, tu era a prioridade no time titular no jogo seguinte. Então tu imagina, nós em seguida aí tínhamos Ronaldinho, tinha Kaká. O Kaká foi melhor do mundo, o Ronaldinho já tinha sido melhor do mundo. Ali, cara. E aí eu consegui ser titular nos jogos seguintes e eles no banco, porque eles não tinham sido convocados nas primeiras convocações do Dunga. Então eu tive o prazer daqui a pouco de estar dentro do campo, de olhar para o banco de reserva e dizer, pô, Ronaldinho é meu reserva. Coisa que isso daí nunca ia acontecer. Imagina, vestindo uma camiseta de seleção, já aconteceu isso. E foi muito prazeroso. Eu acho que a gente brinca, né? Quando a gente escuta o hino, vestindo a camiseta da seleção, acho que é a melhor sensação, assim. E eu acho que é o ápice da conquista de um jogador de futebol, acho que é isso. É tu vestir uma camiseta da seleção e tu cantar o hino ali, que é uma coisa emocionante. Mas o Daniel é muito humilde, porque é um baita jogador, cara. Claro, Ronaldinho, gigante também, né? Realmente um baita jogador, né? E aí, cara, assim, tá aí como é que tu recebeu notícia dessa convocação? Como é que se recebe? Me conta isso, cara, os bastidores. Eu me lembro que eu estava na Rússia na época, né? Que isso daí era um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Eu jogava no leste europeu, então já era um pouquinho mais difícil de ser convocado. No futebol russo, no futebol ucraniano. Depois começou muitos jogadores da Rússia e da Ucrânia serem convocados. E naquela época, 2006 ali, o Paulo Paixão chegou no CSK, a gente conseguiu levar o Paulo Paixão, que é o preparador físico, e também era da seleção. E aí ele tinha comentado, pode ter novidade agora na próxima convocação do Dunga aí, que a primeira convocação dele, nas próximas convocações pode ter novidade. E a gente ficou, tudo bem, vamos aguardar. E aí, por coincidência, na primeira convocação foram 3 jogadores do CSK, fui eu, Wagner Love e Dudu Cearense, os 3 jogadores que ele convocou já na primeira convocação, e nas 8 primeiras convocações, esses 3 jogadores sempre continuando. Aí depois da 8ª eu tive uma lesão, que acabei ficando fora por meses e meses, mas o Paulo Paixão já tinha comunicado, pode ter surpresa, mas eu não imaginava que poderia ser eu, enfim, poderia ser o Wagner Love, poderia ser o Dudu. Então acabou indo os 3, né? Que foi uma coisa para nós, pro clube, para a Rússia, era muito bacana, muito legal. E eu me lembro que o Paixão deu um sorrisinho assim, só que ele não entregou direto, cara, vai ser tu convocado. Criou uma expectativa. Antigamente existia já uma pré-convocação, vamos dizer assim, eles avisavam já que tu estava numa lista de pré-convocados, que tu poderia ser. Eu acredito que hoje não exista mais. Hoje é só ali o treinador dando a coletiva e anunciando os jogadores. Mas antigamente não, a gente já sabia que estava numa pré-lista. Aí ficava aquela ansiedade até o dia da coletiva, da confirmação. Então foi um momento muito legal, muito bacana de ter chegado na seleção jogando no futebol russo, que naquela época não era uma coisa tão normal. Massa. E assim, um esporte coletivo, que é o futebol de campo, de salão,
a gente vê os times, às vezes, jogando os jogadores meses juntos. De repente, tu vai para uma seleção gaúcha, seleção brasileira. Como é que é o entrosamento entre vocês, entre os jogadores, se vocês nunca jogaram juntos em um time, ou praticamente? Mas eu brinco, quando o jogador é um pouquinho inteligente e consegue se entender facilmente, né? O problema é quando pega os ruins. Aí que tu tem que te entrosar com o ruim, que é o problema. Eu me lembro que eu cheguei na Rússia e peguei o Olic, que era um jogador de 2 Copas do Mundo pela Croácia. Então eu pegava a bola, jogava para um lado, ele corria para o outro. E aí eu digo, putz, errei o passe. Mas eu pensei, não, mas eu fiz certo, eu joguei a bola no espaço, ele que tinha que ter corrido para lá. Cara, nos primeiros meses eu acho que o CSKA deve ter pensado que foi a pior contratação do clube, porque eu não conseguia entender ele, ou ele não me entendia. 6 meses depois chegou o Wagner Love, Aí voaram. Aí eu fiquei assim, ai, graças a Deus. Aí, claro, na brincadeira, né? Tu pega uma pessoa que consegue ter uma leitura, que entende a tua característica, fica fácil. E quando tu tá numa seleção, praticamente tu tem os melhores ali, então facilita a vida. O problema é quando tu joga com os ruins. E serve pro futsal, né, Rafa? Eu acredito que exista, né, o processo ali, numa formação de uma equipe, e principalmente numa seleção que tu pode contar com os melhores. A gente sabe que o calendário do futebol mundial hoje não te permite ter um entrosamento de tempos em tempos, né? De muito tempo para chegar numa Copa do Mundo super entrosado, né? Mas o que eu sinto falta, que com certeza esse assunto vai vir à tona daqui a pouco aqui com a gente, são de equipes planejadas, né? A gente vê as grandes seleções campeãs mundiais, os jogadores não se conheciam na Granja Comari, sabe? A gente via a geração de Ronaldinho Gaúcho, a geração da Espanha, por exemplo, já eram gerações que já se encontravam, inclusive, nas seleções de categoria de base. Ou seja, já existia um olhar futuro para aqueles atletas. Já se via aquele atleta que tinha uma qualidade acima da média, já se tinha um planejamento para aquele atleta. Hoje a gente vê convocações na seleção brasileira que me chama a atenção. Eu acompanho, não sou um assíduo acompanhante de futebol internacional. A gente acaba conhecendo o jogador na seleção brasileira. Sim. Tem jogador que está se destacando no Japão e vai receber uma chance na seleção brasileira. Nomes que a gente nunca muito ouviu cedo falar lá, né? Em clubes, e a gente acaba conhecendo na seleção brasileira. Enquanto as grandes seleções, os jogadores já se conheciam através de seleções de categoria de base, campeonatos da base, né, que acabam que os grandes clubes acabam se enfrentando no sub-17, sub-20. Então é natural que já se reconheçam ali os valores desde pequeno até chegar numa seleção, né, como Mas isso mudou mais recentemente, porque, por exemplo, em 94, acho que a maior parte dos jogadores jogavam aqui no Brasil, né? Não, eu acho que não é nem jogar no exterior. Eu acho que se perdeu, a base fez com o planejamento, né? Das gerações. A Espanha trabalha com time jovem e correndo risco de não ganhar aquela Copa do Mundo, mas tu vai saber que aquele grupo, 4 anos depois, vai ganhar o título. Então eles já começam uma formação desde sub-17, sub-20. E isso que o Rafa está falando é uma coisa interessante, que eu fui campeão mundial sub-20. Então, na minha seleção, quando a gente ganhamos da Espanha, que jogava o Iniesta na Espanha, naquele Mundial. Ganhamos 1-0 da Espanha na final do Mundial. E naquele ano que nós conquistamos o Mundial, a Sub-17 tinha sido campeã mundial, a Sub-20 e 2002 o profissional. As 3 categorias tinham conquistado o Mundial. Coisa que hoje a nossa seleção de base desculpa com todo respeito, é um fiasco. Então, existia jogadores de talento com planejamento que, se tu pegar o título mundial sub-20, jogava o Dudu Cearense, jogava o Daniel Alves, que depois foi Barcelona, Adriano, que era o lateral do Barcelona, o Jefferson, que era o goleiro do Botafogo, foi seleção brasileira, o Nilmar, Dagoberto, todos os jogadores que passaram pela seleção brasileira. Então existia um planejamento jovem, da 17, 20, pum, estourava no profissional. Hoje o Rafa falou bem, hoje não existe mais isso. Eu até vou falar uma bobagem não, que é desculpa, meu erro. Tem um menino que pode ir para o Mundial, que está jogando o Mundial, hoje está jogando na Inglaterra ali, o atacante. Atacante, eu não sei nem o nome do colega. Enfim, mas
acabou, tu não viu ele passar pela base, tu não viu ele fazer daqui a pouco uma grande campanha num clube brasileiro. Não, esses jogadores acabam se espalhando e acabam chegando lá para se encontrar em 40, 50 dias para tentar ganhar uma Copa do Mundo. Aí sim entra em questão, essa questão da dificuldade de entrosar. Sim. Né? Porque não... lógico que tu vai sair perdendo num time que tu acabou de conhecer um rapaz há 30 dias, né? Do que um jogador que te acompanha, conhece as características desde a base, mesmo sendo de equipes diferentes, se encontravam na categoria de base, se encontravam em campeonatos, mesmo jogando contra, já conheciam as características, já, entendeu? Então acho que vem muito essa parte de planejamento da seleção, é um planejamento a longo prazo que a gente sente falta aqui no Brasil. As grandes seleções da Alemanha, quando ganhou aqui no Brasil, a seleção da Espanha, campeã mundial, né, foram seleções que foram trabalhadas na base ali, né? Então, acho que esse planejamento... Aí vem a pergunta, Rafael, que eu tinha, assim, qual a importância, porque foi o caso do Daniel, tu jogou muitos anos, né, no futsal, mas qual a importância do futsal? Porque acho que boa parte dos jogadores profissionais começa no futsal. Isso. Tem uma base ali de treinamento, né? Qual a importância disso? Isso faz falta para alguns jogadores atualmente? E também em categorias de base. Faz parte ali da categoria de base do Pelotas, né? Qual a importância dessa base do treinamento, principalmente para a região, para os jovens assim, que querem começar, de repente, a se aventurar nessa jornada? Eu acho que o futsal, ele não é a chave para um jogador profissional, não é. Mas o futsal trabalha algumas valências que são de extrema importância para um jogador que quer se profissionalizar e ter uma carreira vencedora, uma carreira de sucesso. Porque é um esporte que trabalha uma multifuncionalidade no jogador, né? Mais do que o futebol de campo, que é um pouco mais posicional, assim, o futsal faz com que o jogador exerça várias funções, né? E cada vez isso está acontecendo no futebol de campo. Tu ter jogadores que atuem em diferentes funções, diferentes posições, tu conseguir mudar o teu jogo sem trocar um jogador por outro. Simplesmente mudando a característica. Tu vai entrar mais pelo meio, tu vai entrar mais pela ponta, né? Isso o futsal te dá com muita naturalidade, essa multifunção dentro do jogo. Por horas tu vai estar fazendo uma função defensiva, ofensiva, de abrir espaço, né? Além de ser um esporte mais dinâmico, que faz com que a criança encontre já nesse primeiro momento a necessidade de ter uma rapidez de raciocínio maior. E também a disciplina, tudo isso, né? Porque é um esporte em que ele é mais dinâmico pela dimensão da quadra, né, pelo número de jogadores, faz com que a criança tome decisões a cada segundo, coisa que no futebol de campo não tem essa frequência. Então ele vai ter mais contato com a bola, né? Tu vai pegar uma criança numa escolinha, não estou dizendo que é errado, o certo é o complemento das duas modalidades. Mas tu vai ver no futsal, uma criança pequena vai ter, num treino de futsal, ele vai ter um contato maior com a bola mais vezes do que num treino de futebol de campo. Tanto que hoje os treinos de futebol de campo já são mais adaptados, né, para a idade. E essa tomada de decisão que acontece num jogo, eu passo para cá, eu passo para lá, ou eu driblo, ou eu lanço. Isso no futsal acontece com mais vezes, né? E é o que a gente procura mostrar no futsal e no futebol de campo cada vez mais. A gente precisa formar bons jogadores, sim, mas principalmente jogadores inteligentes. Jogadores que tomem a decisão certa na hora certa. Não adianta nada tu ter uma técnica apuradíssima se tu não sabe o momento de usar. O momento de dar um drible, o momento de dar um passe, uma assistência, né, o momento de marcar. Então essa tomada de decisão o futsal te dá com mais frequência, te exercita com mais frequência. Acho que por essa razão o futsal é uma ferramenta muito importante na formação dos jogadores do futebol de campo. Massa. Que facilita, eu acho. Como eu sou amigo do Rafa, sei lá quantos anos, né, Rafa? Bastante. E a gente tem intimidade já, eu posso dizer, eu concordo e discordo alguma coisinha do Rafa. O que eu discordo do Rafa é dizer o seguinte, cara, para mim, até 13 anos, a criança não pode jogar futebol de campo, tem que jogar futsal. Porque o que o Rafa falou está completamente de razão, assim, ó, perfeito. Mas se a criança passar pelo futsal, no mínimo até uns 13 anos, é uma coisa que ela vai ganhar muito no futebol de campo. E hoje, eu acho que o Rafa tem essa visão, eu consigo ver. Tu
consegue perceber claramente quem é que passou pelo futsal e quem não passou dentro de um futebol de campo. Então eu fico pensando, às vezes hoje acontece bastante isso e me choca, vamos dizer assim, são pais que estão largando os trabalhos aqui em Pelotas, muitos de Pelotas que eu conheço, que vão levar o filho para um Inter, para o Grêmio com 11, 12 anos. E aí eles largam a vida deles aqui, a profissão deles e vão morar na frente do clube, apostando a esperança de uma criança de 10, 11 anos. Eu acho uma coisa meio bizarra, meio absurda, sabe? Eu acho que o melhor treinamento para ele, para uma criança de 10, 11, 12, até 13 anos, não é o futebol de campo, e sim o futsal. Como o Rafa disse, o raciocínio é muito mais rápido e tu tem que ter esse raciocínio. E eles estão no desenvolvimento disso, né? E tu vai ter, e tanto que hoje o Rafa acompanha, com certeza. Hoje a maioria do futebol de campo é pequenos jogos. Por que é pequenos jogos? Para te raciocinar rápido, para pensar rápido, passar rápido, ver o que vai acontecer. É a fração de segundo que tem que tomar uma decisão. Jogos? O campo reduzido. Não é um campo reduzido, é tudo pequenininho, onde tu vai ter que dar 1, 2 toques na bola e isso daí até os 13 anos, 12 anos, tu faz muito no futsal. Então, quando eu falei mais cedo que eu peguei esse jogador que jogou 2 Copas do Mundo que ele não me entendia, porque eu tinha facilidade de quando a bola vinha, eu já sabia onde eu ia dar em um toque, eu sabia onde eu tinha que jogar a bola. Era só ele ser um pouquinho inteligente que ele ia sair na cara do gol. Só que quando a bola vinha, eu já sabia qual o meu movimento, eu jogava a bola e ele não me acompanhava. Então, teoricamente, o torcedor achava que eu era ruim, ou o treinador olhava, pô, errou mais um passe de novo. Claro, quando chegou o Wagner, que facilitou a minha vida, eu fiquei, deitei e rolei. Mas eu aprendi isso, de ter uma leitura de antes da bola chegar no meu pé, eu sabia o que eu ia fazer, foi por causa do futsal. Porque no futsal não tem. Se tu dominar a bola e tu querer pensar, o cara te atropela. Sim. Então, hoje a gente pode falar tranquilamente, quem não pegou a época do Rafa ali jogando futsal, o Rafa foi, se não um dos melhores, ou o melhor, ou um dos melhores finalizadores de futsal, porque era uma coisa absurda. A bola vinha, o Rafa nem pensava, ele botava... Mas isso também era treinamento, não era só dizer assim, ele chutava de qualquer jeito, não. O Rafa, ele chutava 10 e ele fazia 11, nunca vi disso. Gostava de ter o Rafa no meu time, porque em termos de finalização, o que ele finalizava era uma coisa absurda. E isso daí foi aprendendo e com certeza foi na base quando criança. E eu acho um pecado hoje em dia, guris de 12, 13 anos não jogarem futsal. Eu um dia, se vir trabalhar em uma equipe grande que seja, eu vou tentar dar uma prioridade que até os 13 anos pode jogar futebol de campo e futsal. Aqui existia uma parceria do Brilhante com o Progresso, e aí meio que depois terminou essa parceria, ou era o futsal, ou era o futebol de campo. Cara, se as pessoas deixarem de ser individualistas, de pensar só no seu umbigo, deixa ele jogar o futsal, deixa ele jogar o futebol de campo, desde que não atrapalhe os horários, enfim, porque isso daí vai dar resultado. O Brilhante não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre, o Progresso, mesma coisa. Mas aquele guri, sim, aquele guri vai aprender, vai evoluir, e quando chegar com 14, 15 anos no Inter, ele vai estar à frente tranquilamente por causa dessa base do futsal. Show de bola, massa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, também uma curiosidade minha, depois a gente vai especificamente para alguns históricos aqui da Copa do Mundo. O VAR tá ajudando ou tá atrapalhando, cara? O que vocês acham? Tu chegou a pegar a época do VAR, no iniciozinho do VAR, né? Nem me lembro, tô tão velho. Eu acho que foi 2000 e o VAR, puxa, agora não tem essa informação. Eu acho que a gente, primeiro, né, a gente é resistente a mudanças, principalmente, né? A gente resiste a uma mudança em algo que é tão cultural nosso e tão intrínseco do brasileiro, que é o futebol, né? Tem aquela paixão que envolve, então tudo que tu vai propor de mudança, a gente vê a resistência de clubes, ou até da seleção brasileira, quando se propõe uma mudança na camiseta da seleção brasileira. Gente, é uma mudança. Tem gente estudando para aquilo, goste ou não goste, por alguma razão isso tem que acontecer. Todas as seleções mudam o distintivo de clubes e a gente resiste, porque existe uma paixão por trás. Né? Eu acho apego. E o VAR acho que entra nisso, tem uma resistência ao VAR, mas é lógico que ele vem para ajudar, para tornar o futebol mais justo. A gente perde um pouco daqueles românticos do futebol que dizem que, mas faz parte. Imagina se tivesse o VAR, não existiria o gol de mão do Maradona. Mas né? Sabe que eu tenho uma hipótese para isso. Não existiria Júnior Baiano. Existe a parte romântica do futebol que a gente resiste em abandonar, né?
aquela parte saudosista, quando jogava com aquele campo embarrado, os jogadores jogavam por amor. Só que, como tudo na vida, existe uma evolução. E o VAR vem para nos ajudar. E hoje em dia, eu não gosto do VAR até o meu time ser prejudicado. Aí eu gosto, né? Mas já se tornou também um gostinho legal, né? Existe o gol, tu comemora o gol e tu comemora depois o gol no VAR, né? Então, às vezes acontece isso. Então, também tem o seu charme hoje em dia, que o pessoal já está se acostumando. Acredito que a grande resistência vai demorar um tempinho para o pessoal se adaptar, como tudo na vida. E parar de reclamar. Do VAR. Mas sim, logicamente, precisam alguns ajustes, precisa uma padronização no VAR. O VAR do Brasil não é o mesmo VAR da Europa. A gente sabe isso, que a tecnologia do VAR da Europa, que é a que vai ter na Copa, logicamente, não é a que a gente tem nos nossos estádios aqui no Brasil. O nosso é um VAR mais simples, né? Não tão fidedigno assim, né? Mas eu acho que quando nós chegarmos nessa padronização, eu acho que vem para ajudar e aí nós já vamos estar mais aceptíveis. Mas sabe que hoje o VAR também ele vem a ser implementado, porque, cara, daqui a um pouco tá o pessoal com o celular, com o zoom que vê tudo. Aí o pessoal tá vendo claramente que não foi a falta, o que foi, né? E aí pode reclamar. Então o VAR ele veio para tirar esse... Eu sou contra o VAR bengala, que eu chamo, que cada vez menos os juízes estão apitando. Os juízes estão apitando menos e fugindo da responsabilidade porque sabe que tem uma TV filmando para ajudar ele. Eu sou contra isso. O juiz ali... o juiz está sendo pago para tomar a decisão, né? A decisão é do juiz. Senão nós vamos inverter. O juiz vai ser o VAR e ali vai ficar um cara com a câmera dentro do campo filmando, entendeu? Eu acho que está acontecendo só essa inversão. Os juízes estão cada vez assumindo menos responsabilidades no jogo porque estão encostados no VAR, né? Mas acredito eu acho que o VAR tinha que ser que nem futebol americano. Treinador tem o desafio. Porque o que acontece? Por que a gente tem os bandeirinhas? NBA, desafio também. Por que a gente tem bandeirinha? Porque se o bandeirinha der impedimento, o VAR vai lá e vai dizer, tu errou, foi impedimento, não foi. Então hoje não tem a necessidade do bandeirinha porque tu tem o VAR ali para dizer se foi ou não impedimento. Cara, foi impedimento, o juiz deu gol, basta lá teu treinador jogar o paninho e pedir desafio. Porque o que está acontecendo? Eu acho que hoje, os nossos profissionais, a gente não consegue profissionalizar a arbitragem. Hoje a arbitragem, o juiz ele está apitando o jogo hoje aqui e amanhã ele está de serralheiro na empresa dele. Então não existe aquele comprometimento, aquele profissionalismo. Então a partir do momento que tu profissionalizar a arbitragem e tu ter um VAR profissional, quando eu digo um VAR profissional é o seguinte, num dia é mão na bola, no outro dia é bola na mão. Então o lance se repete, só que a interpretação é diferente. Então tu tem que ter a mesma interpretação, tu estudou e tu aprendeu que a regra funciona assim. Então se o VAR chegar para interpretar sempre 100% da mesma maneira, que bacana, legal, aí tu não vai prejudicar ninguém. Mas eu não posso chegar lá pro time do Rafa foi pênalti, aí o mesmo lance pro meu time não foi. Aí começa a briga e a discussão do VAR, para que serve o VAR? Sim. E aí, principalmente aquelas coisas, o Rafa falou uma coisa que é verdade, na Europa o VAR ele te dá uma resposta em 20 segundos. No Brasil tem lance que demora 7 minutos. Aí é um saco pro torcedor, é um saco pro jogador, para todo mundo. O jogador que tá aquecido já. Fica uma coisa chata. Para chegar na hora, o juiz tomar a decisão e ser a decisão que todo mundo não gostaria que ele tivesse tomado. Então, eu acho que se profissionalizar, eu acredito que vale a pena o VAR hoje, mas não do jeito que está indo. Não vou apitar porque eu sei que tem lá uma equipe que vai mandar parar e vai mandar eu ir na tela para olhar. Aí eu acho que o problema aí, eu acho do VAR é aqui no Brasil, mas para fora eu acho que o VAR está muito bem. Agora, mais especificamente para a Copa, 2006 perdemos para a França, 2010 para a Holanda, 2014, o pessoal podia até para pular 2014, perdemos para a Alemanha, 2018 para a Bélgica, 2022 para a Croácia. 2026, barbaridade, né? Qual é o fantasma europeu? Qual é o país? Cara, a gente vê que França tá super bem, pega Espanha, né? O que vocês acham, assim, do Brasil para essa Copa? Qual é o perigo do Brasil? A gente não quer enfrentar de jeito algum. Só na final, assim, se for o caso. O único garantido, desculpa, Rafa, o único que a gente poderia garantir aí é a estreia do Uruguai, que é contra Cabo Verde. Eu acho que esse time, essa seleção, eu acho que a gente estaria tranquilo, mas agora as outras dá medinho.
O Haiti, eu acho que é uma seleção fraca, que o Brasil pega na primeira fase, pelo que eu vi. O que aconteceu nessa Copa de curiosidade é que, como tem 3 países sedes, já com a vaga garantida, Sim. algumas seleções mais fracas conseguiram a vaga. Mas tu pega ali 70% das seleções, existe, lógico, uma superioridade de algumas, inferioridade de outras, mas além de estar globalizado, e não só as seleções europeias nos causam medo hoje em dia, as seleções, tu pega uma Colômbia que chega fortíssima, as seleções O africanas. Marrocos surpreendeu 2022, né? As seleções africanas cada vez mais fortes. Até a América do Norte, com os Estados Unidos e Canadá, tem boas seleções. E a gente, né? Ou seja, não só as europeias nos causam medo, né? Mas existe também um equilíbrio Muito entre as maior. seleções ali. Tu vai pegar algumas seleções que no papel saem como favoritas, né? Que são França, Argentina, Portugal, Espanha. Aí depois vem a Inglaterra, a Alemanha, Mas né? eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que essa coisa que o Rafa falou, que causa um pouquinho de medo, que a gente não... Será que essas seleções evoluíram ou a nossa seleção que piorou? Eu acho que principalmente a nossa... As duas coisas, Porque sério? quando a gente tinha a nossa seleção, que a gente dizia Romário e Bebeto, Ronaldinho, Ronaldo... Cara, Tem uma- podia Os cara vir qualquer resolvia. seleção. Tem uma Sabe? cena icônica do filme da Copa do Mundo de 94, né? Que eu me lembro que me marcou muito. Que é a entrada dos 2 times, Brasil e Itália, pra final, no túnel. Não sei se você já viu esse filme. Se não me engano, o nome do filme é Todos os Corações do Mundo, uma coisa assim. E tem uma cena que eles captam dos 2 times no túnel para entrar pra final da Copa do Mundo de 94. E durante uns 2, 3 minutos, pega o Romário concentrado, olhando pro campo, e Roberto Baggio, que era um dos grandes nomes do futebol mundial, olhando fixamente pro Romário, assim, de lado, olhando pro Romário, assim, com um olhar de admiração, de medo, né? Dizendo assim, o que esse cara vai aprontar, né? Porque Romário voava, né, ele cara? voava, era um cara decisivo, extremamente frio dentro do campo, né? Então, eu acho que nós perdemos um pouco o respeito, isso é evidente. E basta ver o último amistoso, Brasil e França, teve uma diferença bem grande de força ali, né? E eu vi esses tempos também uma entrevista de algum alemão que jogou aquele 7-1 ali, que diz que surpreendeu até eles, que eles fizeram um jogo incrível, mas nem nos maiores sonhos eles iam achar que iam enfrentar a seleção amarela, da camiseta amarela, que tinha aquele prestígio país, né? no próprio país, e iam ter um placar com aquela Semifinal de Copa. diferença, né? Então acho que a seleção brasileira já não causa mais esse medo, esse respeito nós perdemos, né? Então Eles evoluíram, eles mas evoluindo nós pioramos. bastante. Você se mas lembra nós qual foi o pioramos. último melhor do mundo brasileiro? Acho que foi Kaká. Kaká. Em 2010? 8. 8? Tu vê, cara, isso não é normal. O Brasil sempre tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Fenômeno. Mas agora podia estar Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, mas depois da geração Messi Cristiano... não Os sei, caras eles monopolizaram. daqui a pouco ele ia ficar... Não sei se a gente ia conseguir, mesmo tendo Ronaldinho, pegando Messi e Cristiano Ronaldo, ia ficar sempre ali, eu acho que entre os 3, mas É que ia o que ser chama, difícil. o né? que chama a atenção dessa geração pós Ronaldinho Gaúcho, que Kaká, que entra os alienígenas, esse aí que são Messi e Cristiano Tanto que Ronaldo. foi o Kaká, Messi e Cristiano Ronaldo, É. os 3 que foram os 3 melhores do mundo naquele ano. Porque eles tiveram o que nós brasileiros nunca tivemos. E aí, para mim, no meu ponto de vista, que entra com a tua pergunta, o porquê dessa evolução do futebol do resto do mundo, eles tiveram uma coisa que nós brasileiros nunca tivemos, que é regularidade. Eles foram melhores do mundo não de uma temporada, de 2 temporadas. Eles foram os melhores do mundo de uma década, de 2 décadas, sabe? Eles conseguiram manter uma regularidade, uma disciplina fora de campo. Eles mudaram o perfil atleta. Eles mudaram esse perfil atleta. Nós tínhamos os jogadores que eram geniais. Tanto Mas é eram que se jogadores, fala que e não atletas, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno foram os melhores do mundo. Porque quando eles foram muito bons. Mas o Messi, Cristiano Ronaldo e outros grandes jogadores, Modric, eles têm uma regularidade, uma disciplina europeia, aquela coisa que a gente Sim. chama, né? Que nós brasileiros não conseguimos. Então, enquanto nós não evoluirmos como mentalidade, Isso é de mentalidade, dizer... né, cara? Mentalidade. Eu preciso
mudou o perfil de um atleta, de um Mas jogador, de um craque. Eles não têm carnaval, não tem beijo maldito, então... Fica mais fácil. Eles conhecerem esse beijo. culpado, Quando o eu Messi sou vir culpado. conhecer o beijo maldito, que vai ver o que vai acontecer. Acabou a vida dele. Acabou. Deixa eu perguntar pra... Uma das grandes contratações da seleção brasileira foi o Ancelotti, né? Todo mundo fala do cara. E assim, a gente que não entende de futebol, a gente só assiste ele na TV e vê Galvão Bueno, muitos falam porcaria, diz que fala porcaria, outros gostam, enfim. Cara, treinador, o quanto faz diferença por uma seleção, por um time mesmo, cara. Porque eu imagino assim, seleção em 2002, na minha cabeça, seria campeão até comigo lá, treinando. Ah, gurizada, vai um pra cá, outro pra lá. Mas não é bem assim, né, cara? Não, é difícil, porque tu tem que... É que nem o Rafa falou. Hoje em dia, tu tem que conviver com atletas. E normalmente a seleção brasileira tem um monte de jogador, não são atletas, né? Então, tu pega o perfil desses jogadores hoje que estão na seleção brasileira, é um perfil difícil de lidar, tu imagina? E uma coisa que eu acho que sempre existiu, mas eles eram cara de pau, falavam um na cara do outro, que era uma coisa até cômica. Era zoação entre eles, os jogadores, dizendo, eu sou melhor. Hoje existiu, eu olho para uma seleção brasileira meio vaidosa, meio que tu não pode falar, tu não pode... como é a geração mimimi, parece que dizem, né? Antigamente não, antigamente até agora, esses dias estava andando que um bateu no outro. Cara, uma coisa não pode desmaiar o outro, mas pode, é normal dentro do vestiário. Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu tive uma historinha da seleção, rapidinho. Quando o Ronaldinho foi convocado para a seleção, só para vocês terem uma ideia, o cachê da seleção era um e o cachê com o Ronaldinho da seleção era outro. Então, a seleção já recebia mais se o Ronaldinho tivesse convocado. Quando a gente chegava no aeroporto, era uma coisa assim assustadora e de admirar. Nós tínhamos, sei lá, 25 jogadores convocados, 24, enfim. Tu tinha uns 200 segurança. Um era para os 24 jogadores da seleção e 199 para o Ronaldinho. Então, nós subíamos no ônibus e nós ficávamos no ônibus até o Ronaldinho conseguir desembarcar e chegar até o ônibus, porque era uma coisa absurda. O Ronaldinho era uma coisa absurda. E aquilo ali nós achávamos o máximo, nós admirávamos aquilo ali, nós olhávamos para ele e achava aquilo ali coisa de outro mundo. E hoje na seleção tu vê, parece uma coisa mais de vaidade. Se acontecer com o Vini, vamos supor que passar por isso, o outro vai ficar de bicudinho ali, de beicinho, sabe? Então acho que mudou um pouquinho essas coisas. Hoje os próprios jogadores da seleção parece que não se admiram entre eles. Isso daí eu acho que é um pouquinho de vaidade. Quando tem vaidade, aí eu acho que atrapalha tudo. E é a equipe, né, cara? Tem que torcer, porque se o cara tá indo bem, o time tá indo bem, né? E aí tu pega um treinador que, com todo respeito, é maior. Tu pega um treinador que, com todo respeito, é maior que todos ali. Por títulos, por fim. Então, acho que o treinador faz a diferença, porque não vai ter como tu olhar para um treinador que hoje nós temos e tu querer questionar ele. É o melhor do mundo atual, né? Eu acho que a figura dele vem muito nesse sentido, né? De ser um treinador incontestável, né? A CBF precisava de um treinador que fosse incontestável pelo atual momento. Bom, vamos trazer o treinador mais vitorioso do mundo. O Ancelotti tem não sei quantas Champions, né? Tem um currículo, o maior treinador do mundo em títulos. Então, ele é incontestável ao ponto de dizer o que ele quer do time, né? Ó, eu não conto contigo por causa disso e é isso. Então, é justamente isso que o Daniel falou. O Dani falou, parar com os mimimi. Nós temos hoje um treinador incontestável. Ah, vai dar certo ou não vai? É um jogo, nós vamos saber daqui a 2 meses. Agora, tu não pode contestar um cara que por várias vezes obteve o sucesso com as ideias dele, né? Então, acho que parte desse princípio de ter um comandante, né, e que consiga, acho que pelo perfil dele, além desse currículo, pelo perfil dele, consiga trabalhar com esse ambiente que o Daniel falou, que para mim também, acho que mudou muito. Esse ambiente de vaidade que existe. Às vezes não é uma vaidade, sabe, de mau gosto. É uma vaidade natural da época que a gente vive hoje. Basta a gente acompanhar, que nós já podemos acompanhar desde agora, as redes sociais dos jogadores que vão ir para a Copa do Mundo. São extremamente produzidas, sabem, que buscam engajamento de cada vez mais seguidores, porque ele vai estar na Copa do Mundo. Também, né, cara? Então vão ser... E um treinador que tem que lidar com essas vaidades.
Um jogador que... Mas ele tá há pouco tempo, né? Será É. que ele vai estar para 2030? Acho que Parece que ele planos, tem né? uma renovação. Ganhando aí, ou não a Copa. Eu acho que tem uma renovação porque também parte do princípio de ter um trabalho A longo longo prazo, Agora- que não agora dá eu vou- para julgar numa Copa só. Agora eu vou jogar uma pergunta polêmica para vocês. Opinião de vocês. Quais dos jogadores atuais seriam convocados para a seleção de 2002? Teria, não teria? Pelo menos no banco ou não? Porque, cara, a seleção de 2002, 2006 era uma seleção impecável, assim, ao meu ver, né, cara? Não sei, eu acho que, claro, se tivesse no alto nível, como já teve o Neymar, jogaria, não, seria banco, mas estaria naquela seleção, vamos dizer assim, até porque eu acredito que no lugar do Edilson Capetinha ele jogaria, mas, olha, difícil. Eu acho que o Neymar... Eu não tenho... os dois volantes ali teriam daqui a pouco... O Casemiro, principalmente, em boa fase, poderia estar no grupo de 2002, de repente. Thiago Silva não está Porque o atualmente, campeão mas era bom poderia jogador, tá, mas foi Anderson Polga. Então, assim, ó, entre os 11, eu acho que nenhum. Não, né? nenhum. Mas entre o grupo, pouquíssimos, mas poderiam estar entre o grupo ali. Casemiro. Imagina, Cafu, Roberto Neymar. E Carlos. ou seja, a gente não entra como favoritos para a Copa, né? Não. Uma outra coisa, hoje tem 48 seleções na Copa, né? E vocês comentaram isso, porque é um jogo a mais que tem. E a gente pensa, coisa boa, tem um jogo a mais, mas para os jogadores pode pesar bastante isso. Até porque muitos vêm de temporadas aí jogando já. O quanto um jogo, porque é um intervalo de um mês e pouco que tem de Copa, né? Isso pode pesar bastante ou não? Claro que pesa para todas as seleções ali, mas aí vem a preparação física dos jogadores, né? Não, e é um jogo a mais de mata-mata, que pode ainda ter 30 minutos de prorrogação, cobrança de pênalti. Não é um jogo normal de 90 minutos de grupo, empatou, terminou. É um jogo que já traz uma tensão diferente, porque se tu perder, tu tá eliminado, que é a 16 avos de final, que não tinha antes. Um jogo que pode vir uma prorrogação, que pode vir uma cobrança de pênalti, ou seja, um jogo que desgasta fisicamente, mentalmente, no calor ali dos Estados Unidos, México, né? Então, acho que a parte física nessa Copa do Mundo vai ser um fator determinante, com certeza. Né? Uma seleção que chegar bem fisicamente, que tiver um plantel para conseguir rodar jogadores sem perder qualidade. Acho que vai ser uma Copa diferente, né? Acho que é uma Copa que vai nos trazer situações diferentes, né? Por exemplo, de um jogador que nem estava sido cotado chegar e por alguma razão teve uma oportunidade, se firmar pelo momento e ser ele o grande nome da Copa. Daqui a pouco um jogador, como nós citamos aqui no início, que nós nem conhecemos, né? É uma Copa que vai apresentar essas peculiaridades. Não, e as lesões já estão acontecendo antes mesmo de começar a Copa do Mundo, né? Se tu parar, o Brasil já perdeu 2 jogadores, pode perder o terceiro, perdeu o Estevão, o Rodrigo, o zagueiro Militão. Então tu vê que agora, antes de iniciar uma competição, já tem muitas lesões. Copa do Mundo é que nem a gente diz, né? O time que começa não é o time que acaba. Então, mas agora a gente não sabe nem o time que começa, né? Imagina o time que acaba. Vamos ver, vamos torcer. Aí, gente, infelizmente nosso tempo assim passou tão rápido aqui, a gente teria muito mais para conversar, mas vou ter que ir já meio que encaminhando para o final, mas eu queria saber antes do seguinte. O Brasil pegou uma barbada aí na fase de grupos, né? Marrocos, que é um time talvez que vai incomodar um pouco. Teve uma lesão importante ali do jogador deles, do Hakimi, né? Que se machucou, que é uma referência da seleção. Não sei se joga a Copa, se não joga, ou em que condição ele vai jogar. Para nós, não desejando mal para ninguém, mas para nós é bom. Mas eu acho que fica Brasil em primeiro, Marrocos em segundo. Depois tem Haiti e Escócia, não são times... O Haiti é uma seleção bem mais fraca, acredito eu. Escócia ganhamos em 94 na chave de grupos, não? Foi Escócia, Rússia e Camarões. Já não lembro. Escócia, Rússia e Camarões. Viu? As seleções que a gente ganhou, os títulos que a gente ganhou, eu me lembro. Agora, lembro 98 aí, não. Para a seleção, pegar uns times meia boca, dar confiança e entrosamento ali, né? Mas muito bom. Aí, assim, ó, vamos lá. Para 2026, para essa Copa, então, vocês acham que o Brasil, é uma aposta agora, vai até que fase? Ou vai ser campeão? Eu, como um bom torcedor... Uma aposta, porque vai estar gravado aqui. Como um bom torcedor,
acredito numa... Eu vou ser otimista, né? Vamos mudar um pouco. Eu acredito numa... Quem sabe uma semifinal, sendo bem otimista. Uma semifinal como zebra. O Brasil, para te ver a nossa situação, o Brasil numa semifinal seria uma zebra no futebol mundial atualmente. o terceiro ali, né? Mas a Copa do Mundo é um torneio rápido, de momento, né? Pode ser... Acredito numa boa preparação da seleção. Tem jogadores, principalmente do meio para frente, que podem decidir uma partida. Daqui a pouco uma equipe bem... Mas, Rafa, quem? Nós A temos única aí... esperança era o Neymar, mas quem? Mas do pode meio pra ser, frente, pode daqui ser a pouco o Matheus Cunha. O Matheus não Cunha tá vejo numa fase isso. boa, na O Vini Inglaterra. não joga, que joga O no Vini Real, né? não faz nem cosquinha, então nem isso eu tenho esperança, eu acho, de dizer, temos do meio pra frente alguém que vá desequilibrar. Mas é uma seleção que não tem aquela figura, aquela referência na frente, assim, como sempre tivemos ali. Hoje nossa esperança é o treinador. Ele faça milagre. Mas é um jogo coletivo. Um jogo Vocês coletivo. acham, porque a convocação é daqui a poucos dias, né? Os podcasts talvez saia, já tenha até tido a convocação, mas vocês acham que o Ancelotti vai chamar o Neymar? Eu chamaria, mas também. agora eu chamaria. Eu acho porque uma pessoa que, querendo, a gente fala de mimimi, de vaidade, tudo, mas ele é uma pessoa benquista. O grupo gosta dele, os jogadores. Tu vê jogador dando entrevista, pedindo a convocação dele, jogadores que vai estar na Copa do Mundo, Rafinha. E ele é uma pessoa, claro, para grupo ele é uma pessoa muito boa, mas agora a gente não sabe como lidar com ele, de repente, de dizer, olha, meu velho, tu vem, mas... Tu vai ser reserva. Mas aí vem o peso do Ancelotti, né? Sim, e eu acredito que ele colocaria assim na reserva. Eu acho que colocaria. Ele tem força, ele tem grandeza. Dá graças a Deus que tu tá aqui, então fica frio. Eu acho que a Copa do Mundo os melhores tem que estar. O Neymar é o máximo goleador da seleção brasileira, né? Em números ali. Acho que em qualquer outra seleção ele seria uma unanimidade, né? Qualquer outra seleção mundial. A gente tem casos assim em seleções mundiais, por exemplo... O meio-campista da Colômbia é o James Rodrigues, independente do clube que ele era reserva do São Paulo e ele era o 10 capitão da Colômbia. O Valência? O Ener Valencia. O Borré, que deve ir para a Copa do Mundo, está no banco do Inter. Existe esse respeito, né, pela qualidade que a gente sabe, que é indiscutível que ele tem, e pela possibilidade que ele tem de mudar um jogo, tanto tecnicamente como... tu vai entrar numa função aqui, uma função ali, né? Ou tu vai começar jogando, tens 90, tu vai jogar os 45 minutos. Guardadas as proporções, nós não vamos comparar com o Messi, mas foi o que a Argentina de Messi teve na Copa passada. Nós tivemos um Messi sendo o protagonista, mas dentro da seleção, quem fez o jogo acontecer foram todos os outros 10 jogadores, né? Que jogaram para que ele, em momentos chaves, aparecesse, né? Eu acho que só que é importante, o jogador da qualidade dele, do respeito que ele tem, é importante que ele tenha, além da marca, né, que nós conversávamos, né? Sim. Ter uma Copa do Mundo sem as grandes marcas presentes, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, todos esses, talvez seja a última Copa de todos esses, né, cara? Tirando o Haaland, que o mais Cristiano Ronaldo, 45 anos. O cara é um monstro de condicionamento físico. Vai saber, tá numa grande seleção. Portugal é uma seleção que eu chamo a atenção ali, né? Com os jogadores ali que jogam no PSG, na Inglaterra, mais a figura do Cristiano Ronaldo, que dentro da área a gente sabe que é diferente. Portugal é uma seleção que vem fortíssima também. Pessoal, eu queria fazer as últimas duas perguntas curtir. O Daniel não respondeu. Onde é que vai o Brasil? Cara, eu acho que o Brasil vai até encontrar uma seleção europeia. Daí depois chegou numa seleção europeia, eu acho que o Brasil seja na final, pode ser. Pode pegar, sei lá, nas oitavas, de repente, uma seleção europeia, e eu acho que aí não passa. Eu acho que a Europa toda está acima do... Mesmo o leste europeu, vamos supor, a Croácia, enfim, vai estar acima do Brasil. Hoje eu não vejo esperança nenhuma no Brasil. Embora a gente esteja na torcida, né? São duas perguntinhas bem rápidas para vocês, assim, que daí é uma curiosidade também. Rafael, qual é o melhor momento que tu, assim, na tua carreira de futebol, assim, um momento que te marcou a vida inteira, assim? Depois eu faço outra pergunta. Eu acredito que tenha sido na Europa ali, né? Que a gente, no Barcelona ali, no auge dos meus 24 anos, né? Com saúde para aproveitar Barcelona e
e também jogar ali num futsal europeu ali, enfim, vivenciar todo aquele ambiente. Acho que foi o melhor momento da minha carreira, um momento que, lógico, todos tiveram ali sua peculiaridade, todos me marcam bastante, mas esse é o que eu mais guardo com carinho, assim, tanto da parte dentro de quadra e fora de quadra. Nossa. Daniel, o momento da tua carreira que marcou a tua vida. O Thiaguinho marcou também, né? O Thiaguinho foi bom, né? Cara, a gente tem uma brincadeira no futebol que a gente diz que ser importante para jogador de futebol é quem cantou o hino de chuteira, né? Então eu fui feliz em cantar o hino de chuteira tanto pelos clubes como pela seleção. Então eu acho que cantar o hino do nosso país vestindo a camiseta da seleção, acho que foi o momento que mais marcou, assim. Nossa. Foi uma coisa bacana estar enfileirado e aquela câmera passando, assim, aí te passa um monte de coisa na cabeça, de estar pensando, pô, estão lá no Brasil, teus familiares, teus amigos estão te vendo agora e tu tá ali com a cara de abobado. Então, acho que esse momento é o que marca. Tem até um meme, que é um videozinho mostrando, tio, como é que essa seleção ia perder, né? Que os caras tudo cara de mal. Era o Lúcio, o Ronaldo, o Ronaldinho, os caras tudo com umas caras de mal. Ele não tinha como ganhar dessa seleção. E a última pergunta, assim, na verdade, é aquela que eu sempre peço pro pessoal dar aquela dica pros estudantes. Na visão, assim, cara... Estava conversando outra vez com o Daniel, ele falou, menos de 1% de jogador vai ser profissional e vai viver disso. Embora seja o sonho de toda criança, né, querer ser jogador de futebol. Um momento da vida a gente já quis, né? Então a dica que vocês dão para aquele estudante que tem esse sonho, mas também que é estudante, né? Rafael, o que tu falaria? Eu falaria um assunto que nós já conversamos aqui no podcast, a mudança do perfil do jogador hoje, em 2026, né? A gente sabe que o jogo está extremamente físico hoje em dia, o jogo de futebol. A parte física hoje está contando muito, além, lógico, a parte técnica é o que faz ali a cereja do bolo, mas um jogador técnico que hoje não tem a parte física não vai conseguir ser profissional no atual momento do futebol mundial. Mas não digo cuidar da parte física, eu digo ser um jogador com um perfil... com essa integridade que nós conversávamos sobre os ídolos atuais. Ser um jogador inteligente, um jogador que saiba se comunicar, um jogador que seja realmente uma referência tanto para o seu clube, para os atletas, para os teus companheiros de clube, quanto para a legião de seguidores que tu tiver, de fãs, né? Seja uma pessoa que saiba se comunicar, uma pessoa que entenda dos assuntos atuais, seja um atleta tenha a sua qualidade, logicamente, que isso é essencial, que cuide do corpo, né? Que seja responsável pelas causas sociais. Eu vejo que o estudante hoje que queira seguir uma carreira esportiva tem que pensar em todas essas características, porque essa é a característica de um jogador moderno. É um jogador que cuida do corpo, é um jogador que sabe se posicionar, é um jogador que tem essa qualidade técnica e sabe se sobressair fisicamente e mentalmente, psicologicamente dentro de um jogo, que também faz muita diferença. Ou seja, não existe mais aquele menino que vai dizer eu vou treinar, deixar de estudar e vou aprender. Não existe. Assim como não existe aquele menino que esse aí nasceu bom, esse aí vai jogar, esse é craque, aquele que acontece muito na base. O Daniel convive diariamente, que todo mundo já chama aquele guri de 8 anos. E aí, craque? Tudo bem, craque? E aí, craque? Não, peraí. Hoje em dia mudou. A palavra craque, os craques mesmo, eles vão ser... estão noutra prateleira, estão noutro perfil, sabe? Então, eu acho isso. Eles devem treinar, os estudantes querem seguir uma carreira esportiva, mas eles têm que ter um todo, assim. Tem que ter um todo. Boa. Eu concordo com o Rafa. E mesmo assim, com todas essas características e esses exemplos que o Rafa citou, é uma minoria que vai conseguir. Porque todo mundo, ou muitos, ou a maioria, tenta ter esse perfil que o Rafa citou, né? E dificilmente, mesmo assim, conseguem. E a gente sabe que nessa juventude hoje só o talento não é o suficiente. E isso aí foi até na minha geração, e quando eu parei de jogar futebol, assim, eu já via que só o meu talento não era o suficiente. Ou eu me encaixava no perfil
de treinar, de me educar na alimentação, em outras coisas, que eu optei de dizer, não vou conseguir. Me aposentei, já estava também com uma certa idade. Então, hoje, são vários fatores que, para te alcançar, tu tem que ser muito inteligente e tu vai ter que pagar o preço. E eu sei o quanto é difícil. Essa gurizada aí, vocês sabem, eu tenho meu filho que estuda hoje no Mário Quintana e eu convivo ali com ele. É difícil de tu tentar botar na cabeça dele algumas coisas que vai ser não só para a carreira de futebol, até porque ele não vai ser jogador de futebol, mas para ser uma pessoa do bem no futuro, para te botar coisas boas, positivas na cabeça dele. Essa geração atual é um pouquinho difícil. Eles acham que a gente está sempre de sacanagem, que a gente é chato, que é o pai chato, enfim. Mas a gente tenta sempre fazer o melhor. Então, esses guris que eu... Hoje mesmo, eu ali na base do Pelotas, eu tento todos, e até porque é uma regra, tá, da federação, todos têm que estarem estudando. Tu não pode... Eu mesmo, quando eu fui jogar no Internacional, no primeiro momento eu larguei a escola na 6ª série para ir atrás de um sonho, que era jogar futebol, mas eu já fui saindo de Pelotas, indo para o Inter como uma promessa, já fui recebendo salário, já criavam em cima de mim uma expectativa de uma grande promessa, que hoje é difícil, porque naquela época o meu talento era o suficiente, realmente eu conseguia fazer a diferença com o meu talento. Hoje só o talento tu não vai fazer a diferença, tu não vai ter resultado, tu tem que melhorar muitas coisas para te conseguir o teu objetivo. Então eu acho que tem que usar todas essas características que o Rafa falou e principalmente não deixe de estudar. Perfeito, tem que estar em paralelo ali, né, cara? Ou seja, dá um jeito, mas não larga os estudos. Tem que... Tudo caminha junto, até para... só especificar ainda mais o que eu falei. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, um ato infeliz, uma declaração infeliz acaba com uma carreira de um jogador de futebol. Por isso é importante a importância de um rapaz instruído, base sabe? de orientação uma base de orientação, um jogador que com estudo, né, com discernimento, isso aí é primordial também numa carreira de um jogador de futebol. A gente está falando com os melhores aqui, não tem outra. Esse bate-papo poderia durar muito, mas infelizmente nosso tempo acabou. As redes sociais do Daniel e do Rafael estarão aqui, acompanhem eles, fazem um conteúdo muito bom, sou fã dos dois. E vamos torcer para a Copa. De repente, fazemos pro final da Copa uma parte 2 aqui para comentar como foi e nos aprofundamos um pouco mais. Eu te avisei, eu te falei. É lógico que o clima não é dos mais esperançosos para a Copa, mas a gente sabe que a hora que o juiz der o apito inicial tudo ali, pode, né? Tudo pode acontecer e a gente vai estar torcendo pelo Brasil para que venha mais um título. Que o Brasil seja zebra. Que o Brasil seja zebra e que venha mais um título. Valeu, gente. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.